Olá pessoal, tudo bom? Eu espero que vocês estejam bem. E agora a gente vai estudar um pouco de geografia. A gente vai falar da poluição do ar, que era o que a gente estava estudando antes, né? Quando tudo parou e a gente não deu tempo de fazer teste nem prova, né? E a gente estava vendo a poluição do ar. Será que vocês ainda se lembram o que é a poluição do ar? É importante a gente ter essa discussão e a gente pensar a respeito, porque o ar que nós respiramos, né? A nossa vida depende dele, não é isso? E a gente tem que pensar sobre isso, tem que estudar e falar sobre isso para que quando a gente cresça, vocês principalmente que ainda são crianças, quando vocês crescerem, vocês se tornem pessoas mais conscientes, pessoas que vão poluir cada vez menos a natureza, né? Porque quando a gente faz mal à natureza, a nossa saúde é afetada. Então a gente não pode deixar isso acontecer, a gente tem que mudar cada vez mais a nossa forma de viver e de tratar o nosso planeta, porque a gente precisa dele, ok? O que consiste a poluição do ar? O que é exatamente você ter um ar poluído, o ar que a gente respira? A poluição do ar é a introdução de qualquer substância que, devido à sua concentração, devido ao que tem nessa substância, do que ela é formada, os componentes químicos dela, possam se tornar nocivos à saúde e ao meio ambiente. Algo nocivo é algo que faz mal. Então, quando uma substância que tem componentes químicos que fazem mal para nós entram no ar, a gente diz que esse ar está poluído, né? Porque a gente respira um ar que ele deve ser puro. O ar ele é formado por vários componentes químicos, principalmente oxigênio e gás carbônico. Se esse ar ele for transformado, se ele for misturado com outros componentes que a gente não deveria respirar, isso vai fazer com que o ar esteja poluído e com que a nossa saúde provavelmente possa vir a ser afetada. E é o que acontece todos os dias no mundo inteiro, né? Olha só. Conhecida também como poluição atmosférica, ou seja, da nossa atmosfera do planeta, refere-se à contaminação do ar por gases, líquidos e partículas sólidas em suspensão, ou seja, elas estão no próprio ar. Material biológico e até mesmo energia. Todas essas coisas podem poluir o nosso ar, a nossa atmosfera. Repetindo, gases, líquidos, partículas sólidas em suspensão que estejam no ar mesmo, material biológico e até mesmo energia. Tudo isso é capaz de poluir o nosso ar, o ar que a gente respira e fazer mal para a nossa saúde, ok? Como se dá a poluição do ar? Olha só, esse tipo de poluição se dá com as substâncias que são chamadas de poluentes atmosféricos e existem em forma de gases ou partículas provenientes de fontes naturais, vulcões e neblinas, ou fontes artificiais produzidas pelas atividades humanas. Aqui a gente está lendo um exemplo de material biológico e de energia que polui o ar, tá? De acordo com um estudo da Organização Mundial da Saúde de 2014, a poluição do ar causou a morte de mais de 7 milhões de pessoas no mundo em 2012. Então veja só, o ar poluído, ele mata bastante gente, porque as pessoas ficam doentes. A gente não pode respirar componentes químicos que não fazem parte da composição natural do nosso ar, certo? Aqui nós temos uma curiosidade a respeito. Pode parecer incrível, mas a poluição do ar já estava presente na Roma antiga há muito tempo atrás, quando as pessoas queimavam madeira, por exemplo. Porém, a Revolução Industrial ampliou incrivelmente o impacto humano sobre a qualidade do ar, já que a intensidade da combustão de carvão aumentou de modo absurdo no século XIX. Vou explicar. Lá nos tempos da Roma Antiga, o ar já era poluído porque as pessoas queimavam materiais. E mesmo que esses materiais fossem da natureza, isso também fazia mal ao ar, de uma forma bem mais fraca que hoje em dia, mas também havia poluição do ar lá naquela época, muitos e muitos anos atrás. E depois da Revolução Industrial, a poluição do ar piorou significativamente. A Revolução Industrial foi quando foram criadas as máquinas, de onde sai bastante fumaça,
Todas as máquinas que você consegue imaginar que liberam fumaça para o ar, elas foram criadas na época da Revolução Industrial. Vocês vão estudar isso mais tarde na escola, é o tema de História, e a Revolução Industrial trouxe pontos importantes para a humanidade, mas também pontos negativos. A poluição do ar, por exemplo, aumentou muito com a Revolução Industrial, ou seja, com a criação das máquinas, dos automóveis, com a criação das fábricas, aquelas fábricas enormes que liberam aquela fumaça negra, aquela fumaça preta, inclusive os automóveis, que liberam bastante componente químico no ar, que fazem mal à nossa saúde. Você mesmo, às vezes, se você estiver andando de carro e tiver um carro na frente do seu, que estiver liberando uma fumaça preta, e mesmo que não seja preta, mas se ele estiver liberando muita fumaça, você vai sentir que você vai ter dificuldade de respirar. Porque aquilo ali está poluindo o ar. Aquilo ali não devia estar ali. Mas está, por quê? Porque faz parte dos veículos. Os carros não podem andar se não forem movidos àquela substância. Isso precisa mudar, o ser humano precisa encontrar uma forma de diminuir essa poluição atmosférica, porque a nossa saúde é a principal prejudicada quando a gente fala de poluição da atmosfera, que é a mesma coisa que a poluição do ar, tá certo? Quando a gente está na rua, que a gente tem aquela movimentação muito grande, tem muitos carros, muitos ônibus, caminhões, você sabe como é. E a gente sente dificuldade de respirar, porque o ar está muito poluído. Isso não pode acontecer, afeta a nossa saúde, tá certo? Então assim, a gente precisa pensar numa forma sempre de preservar a natureza, de manter o ar puro, para que não somente a gente possa respirar bem e estar bem, mas também pensar nos animais e nas pessoas indefesas que precisam que a gente tenha uma consciência a respeito da natureza, de cuidar da natureza e de cuidarmos uns dos outros, tá certo? Vai ter atividade aí na plataforma sobre isso, vai ter slide para copiar e a gente se vê na próxima aula. Beijo!